Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Glória a Deus, tempo oportuno, tempo proposto pelo nosso Deus para estarmos diante da Tua Palavra, para fazermos a nossa reflexão. Oramos a Deus para que você esteja bem, você e toda a sua família. Queridos, quero que os irmãos estejam orando por um pedido em especial que eu estou percebendo e sentindo que a cada dia que passa aproxima-se mais o tempo em que nós iremos abrir a nossa casa de oração para realizarmos assim então o nosso culto presencial. Esteja orando, querido, eu já sinto que já está bem próximo e nós podemos sentir esta verdade. Já está bem próximo de abrirmos o nosso templo para realizarmos assim o nosso culto presencial. Ore, querido, ainda com mais intensidade, para quem sabe no próximo domingo ou no outro domingo já possamos estar aqui com o nosso templo aberto, recebendo, obviamente, aqueles irmãos que podem estar presentes e aqueles que devem estar presentes. Ok, queridos? Amados, eu quero conversar com os irmãos neste tempo, nesta oportunidade, sobre uma parábola contada por Jesus, uma história contada por Jesus. Ela se encontra em Lucas, no capítulo 16. Os versículos são os versículos de número 19 até o versículo de número 31. Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Um homem muito rico, todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto por feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos, quando viu lá longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Manda com que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu nessa vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mau. E agora ele está feliz aqui, você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui para vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Eu quero ler só até aí, o versículo continua, o texto continua até o versículo de número 31, mas eu quero ficar aqui neste versículo e eu quero conversar com os irmãos mais basicamente no versículo de número 24. O versículo de número 24 nos diz assim: Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Jesus é que conta esta história, Jesus conta esta parábola, e é uma parábola que é alvo de muitas discussões dos teólogos, dos historiadores e dos pesquisadores, mas eu não quero entrar neste mérito, eu quero olhar para a história como um todo e tirar daqui aplicações para a nossa vida.
É Jesus que conta essa história. Então, o que Jesus conta, o que Jesus fez, o que Jesus relata, o que relatam que Jesus fez, tem um peso sobrenatural, tem um peso diferenciado, afinal, é a palavra do Mestre. É Ele quem relatou, é Ele quem contou, e é uma parábola, é uma história, algo de muita discussão. Mas o que eu quero deixar bem claro é que quem contou esta história foi nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Ele faz questão de narrar essa história, a parábola, a história do rico e de Lázaro. O rico, um homem realmente muito rico, possuidor de muitas terras. Homem rico tal que vivia com suas roupas de grife, de luxo, roupas de marca. Dava-se uma festa todos os dias. Pensa-se na fortuna deste camarada, pensa-se na pompa destas festas. Assim era a festa daquele homem, um homem muito rico e muito poderoso. E Jesus fala também de um pobre chamado Lázaro. Observa-se que o rico era conhecido por muitos, mas para Jesus nem nome ele tinha. Ele não era importante para Jesus. Ele podia ser e era importante para os seus amigos, para aqueles que o bajulavam. Mas para Jesus ele não tinha nem nome. Isto já é um ponto que nos chama a atenção. Jesus não nos mede por aquilo que nós temos. Jesus nos mede por aquilo que nós somos. E então Jesus conta a história também de Lázaro, um pobre, e não só pobre, um pobre atormentado por chagas. E não só um pobre atormentado por chagas, como que atormentado por cães. Cachorros iam lhe lamber as feridas. Pensa na situação deste homem. Um homem extremamente pobre que não tinha nem o básico. O texto nos relata que ele queria comer das migalhas, dos restos, do lixo depositado do lado de fora do portão do rico. Era o que Lázaro comia, era o que aquele fazia com que aquele mendigo conseguisse levar a sua miserável vida, comendo do resto da casa do rico. Mas uma coisa interessante neste texto é que a morte, ela é uma niveladora. Para a morte não existe o rico, nem o meio rico, nem o pobre, nem o paupérrimo. A morte, ela nos nivela. A morte nivela a todos. Para a morte não tem o rico e não tem o pobre. E a morte, a niveladora, chegou para o rico e chegou também para o Lázaro. Ambos morreram. E Jesus faz questão de contar que o rico morreu e foi para o inferno, para um lugar de tormento, foi para o Hades, foi para um lugar de aflição, um lugar de dor, onde ele ficava ali extremamente sedento por falta de água e pelo excesso do fogo contado na história por Jesus. Ele morreu e foi para o inferno, e Lázaro, o pobre, também morreu. E este, quando morreu, ele foi levado pelos anjos para o céu, e ele estava ali agora reclinado no seio de Abraão, estava ali do lado de Abraão, num lugar de gozo e num lugar de descanso. Jesus conta também que em um dado momento, aquele homem rico, ele olha para o céu, e contempla lá no céu Lázaro lá do lado de Abraão. E o homem rico era realmente um prepotente.
O pedido dele era: pai Abraão, mande com que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua. Até no inferno ele queria ser servido por Lázaro. Até no inferno aquele homem tinha a sua prepotência, a sua arrogância e não descia do seu local, da sua posição. Ele se achava o tal mesmo ali. Mas eu quero chamar a atenção é que aquele homem naquele lugar de tormento, quando ele viu Lázaro lá com Abraão, ele clama por misericórdia: pai Abraão, tenha misericórdia de mim, mande Lázaro vir aqui ter comigo, molhar o dedo na água e venha refrescar a minha língua. Eu acho interessante esse texto, querida, que na aflição, na hora de aflição, na agonia daquele homem, ele lembra de orar. Ele lembra de orar pedindo por ajuda, pedindo a Abraão por socorro. E o que me chama a atenção é que ele faz 3 pedidos, e 3 pedidos fantásticos. Primeiro ele pede por água: mande Lázaro molhar o dedo na água e vir refrescar a minha língua. Aquele Lázaro cheio de chagas, aquele Lázaro doente, aquele Lázaro que em vida ficava lá na porta daquele homem, que não prestava para nada, que não servia para nada a não ser entulhar a sua porta. Aquele Lázaro agora servia para molhar o dedo e refrescar a língua daquele homem. É interessante que lá naquele lugar de tormento, aquele homem faz um pedido pelos seus pais: mande Lázaro ir lá na casa de meu pai. Aquele homem tinha um pai e tinha uma mãe: mande Lázaro ir lá, dar um socorro, avisar para os meus pais que o lugar que eu estou não é bacana, dá um toque neles. E ele ainda pede: eu tenho 5 irmãos, ele pede pela sua família. Eu tenho 5 irmãos, mande Lázaro ir lá. Sabe, querido, o que eu aprendo aqui? O que eu vejo aqui? Que não há pedidos mais justos do que este. Não há pedidos tão bacanas, pedidos tão significativos, pedido com a verdade, com um pedido tão positivo, tão justo quanto este. Pedindo água. Nada mais justo do que receber um copo com água. Nada mais justo. Acho que ninguém consegue negar um copo de água para ninguém. Apesar de que estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão se deteriorando, estão se desumanizando de forma tal que não é tão difícil encontrar alguém que não possa ceder um copo de água, mas que é difícil entender gente assim que quando alguém te pede um copo com água, você gentilmente oferece. Eu acredito que você é destes que oferece um copo com água. Ele pede pela sua família. Coisa mais nobre, coisa mais linda é a preocupação daquele homem com a sua família. Mas Abraão responde: filho, olha a ternura de Deus para conosco, a ternura de Jesus para conosco. Filho, não dá. Agora não dá mais. Há um grande abismo entre nós e vós. Não dá mais, meu filho. Há um grande abismo entre nós e vós. Lázaro não pode ir ter contigo, assim como você não pode vir ter conosco. Queridos, eu aprendo aqui uma lição muito bacana. A forma como nós propusermos em construir a nossa vida vai determinar o nosso futuro. A forma que escolhemos viver o hoje vai determinar o nosso futuro.
Vejam que aquele homem rico estava orando por ele, estava pedindo por ele e pela sua família, mas já era tarde demais para isso. O ensino de Deus para mim, para o meu coração, para o seu coração, entre muitas outras coisas que poderíamos aprender aqui, é que nós não podemos deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. Quando aquele homem rico lembrou de orar, já era tarde demais. É um grande perigo deixarmos as nossas decisões para amanhã. Não é sábio deixar para amanhã aquilo que precisa ser feito hoje. Não é sábio deixar para fazer amanhã, para construir amanhã o que precisa ser construído hoje. Não é inteligente, não é sadio, não é de bom tom, não produz vida deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. O nosso amanhã precisamos construir hoje. Aquele homem percebeu e descobriu tarde demais. E aquele homem era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Ele clamou Pai Abraão. Ele já sabia quem era Abraão. Ele sabia que ele estava vivendo de forma errada. Que ele sabia que a sua família também estava. Pede para avisar a minha família. Queridos, nós não podemos esperar, não podemos deixar ficar tarde demais para orarmos. Não podemos esperar ficar tarde demais para conversar com Deus. Não podemos esperar ficar tarde demais para fazer a vontade de Deus. Não podemos, querido, deixar ficar tarde demais para podermos consertar. Para aquele homem não teve mais solução, para aquele homem não teve mais jeito, para aquele homem não tinha mais recurso. Abraão disse para ele, Deus disse para ele, filho, não dá. Não dá. Aquele homem descobriu tarde demais que a sua vida poderia ser uma outra vida. Se ele tivesse atendido aos necessitados, se ele tivesse atentado para as verdades de Deus. Aquele homem tinha um relacionamento com Deus, ele sabia o que ele precisava fazer, mas não fez. Queridos, quero deixar isso para você. Não espere, não deixe ficar tarde demais para consertar com Deus. Não deixe, não espere ficar tarde demais para clamar pelas misericórdias de Deus. Enquanto a vida há esperança, clame por Deus agora. Clame por Deus hoje, queridos. O inferno não é uma utopia, ele é real. O céu é real, queridos. E todos nós vamos prestar contas a Deus. Querendo eu ou não, querendo você ou não, todo joelho vai se dobrar diante dele. Todos nós estaremos diante do tribunal de Deus para prestar contas. Então, queridos, não espere ficar tarde demais, porque enquanto a vida há esperança, conserte com Deus, queridos. Renove-se com Deus. Restabeleça a sua aliança com Deus hoje, antes que seja tarde demais. Que Deus complete essa palavra aí no seu coração, produzindo vida na sua vida, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu querido, em o nome santo de Jesus. Amém.